A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da nossa lição, da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de adulto do nosso último trimestre. Nós vamos estudar a lição de número 4. Nós vamos estudar hoje o drama de Jó. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o livro de Jó e está sendo uma bênção, né? A nossa verdade prática, ela diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. E o texto áureo, que está em Jó, capítulo 2, versículo 21, diz: E disse nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Jó capítulo 1, versículos de 13 a 22, e capítulo 2, versículos 6 a 8. Muito importante, né? Nós vamos estudar e vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. São 23 horas, né? Então, uma hora boa, que o silêncio está um sábado assim, 11 horas da noite, em meia pandemia. O silêncio, né, está um pouco maior, graças a Deus. Bem, o drama de Jó, porque o objetivo geral dessa lição, ela vem mostrar, né, de um modo geral, mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Porque nessa lição que nós estamos estudando, todo o objetivo de Satanás, embora ele tirou tudo de Jó, mas nada disso ia satisfazer ele, né? O que viria a satisfazer o diabo era Jó blasfemar, né? Mas nem matar Jó, de tanta raiva que ele tinha de Jó, ia resolver o problema dele, porque o que ele queria era ouvir uma blasfêmia da boca de Jó. E graças a Deus, né? Jó foi fiel a Deus e ele não conseguiu ouvir essa blasfêmia, né? Ele foi instigado de tudo quanto é jeito. Então, é um grande exemplo, né, para nós. E não foi Jó somente que o diabo queria que blasfemasse. Nós sabemos que o diabo, ele anda aí, ó, conforme diz a Bíblia, o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. E o maior prazer do diabo é ele ver os filhos de Deus blasfemando. Para ele é o melhor de tudo, certo? Bem, a introdução aqui da nossa lição, nós vamos estudar, conforme já falamos, sobre a vida de Jó, é o livro todo, né? E mais especificamente sobre a sua fidelidade a Deus. Então nós iremos refletir também sobre o sofrimento, como ele se comportou nesse sofrimento, certo? Porque muitas vezes é no sofrimento que a gente vê realmente quem é crente e quem não é, né? É no sofrimento, é na luta. Na bonança, tem alguns também que dá para conhecer se é crente ou não, né? Porque aproveita, às vezes, da situação tranquila, né? E acaba, às vezes, vivendo um cristianismo muito frio, né? Frio mesmo, gelado. Infelizmente né? Alguns na luta se aproximam mais de Deus, mas outro murmura, reclama, diz que não merece passar o que está passando, existe de tudo por aí, né? Mas Jó, ele se comportou admiravelmente nessa luta que ele passou, infligida por Satanás, né? Com permissão de Deus. Então, Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, e então nós devemos ter paciência, né? Para enfrentá-la, né? Isso aí é o ingrediente principal na luta, é paciência, sabendo que Deus, no final, ele sempre dá vitória, né? Ele prometeu estar conosco. E você imagina só aqui um resumo rápido
dos fatos que aconteceu na vida de Jó, não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu sei que a prova de Jó, só ele que aguentava mesmo, a gente não aguentaria, né? A prova tem a cara da gente. Então Jó, ele de rico, ele se tornou um pobre, um sem-teto, um morador de rua. Se tornou assim, perdeu tudo, né? E ficou tremendamente arruinado, perdeu todos os seus bens, certo? E de admirado, que Jó era admirado, né? Era o maior do Oriente, era um homem muito admirado. De repente ele se torna no mais desprezado. Os próprios amigos dele ficaram distante dele uma semana, certo? Olhando ele de longe, para você ver a miséria que ele ficou, né? Então, de admirado, foi o mais desprezado. Uma vida, né, em todos os aspectos, a vida de Jó era estruturada, né, em todos os aspectos, e de repente ele fica completamente desestruturado, a vida dele desmoronou completamente, certo? Isso aí não teve jeito. E ele, de uma fazenda farta que ele tinha, né, tendo tudo dizimado pelo diabo, destruiu toda a fazenda dele, todos os bens dele, inclusive os seus filhos, né? E ele também, um homem saudável, com certeza, pai de 10 filhos, rico, poderoso, de repente doente. De saudável ele se torna doente com uma chaga maligna. A Bíblia é bem clara. Ele ficou doente com uma chaga maligna da cabeça à planta dos pés. Quem colocou essa maldição nele? O diabo. É óbvio que ele estava, né, debaixo da permissão de Deus. Mas vê como é que ele tem um poder destruidor tremendo, né? É o ódio que ele tem. Bem, então nós vamos agora para a primeira parte aqui. Tragédia na esfera comercial. Jó era um homem de negócio, né? Ele tinha um sucesso tremendo na esfera comercial. Jó não era bem sucedido, só bem sucedido, né? Veja bem, Jó não era só bem sucedido, mas também ele era o maior de todo o Oriente. Está escrito lá no capítulo 1, versículo 3, o maior de todo o Oriente. Não tinha ninguém igual a ele. Ele tinha riqueza, ele tinha admiração, ele tinha prosperidade, entendeu? E ele tinha essa imagem, né, de um homem bem sucedido, certo? Era um homem próspero, certo? Ele tinha uma grande quantidade de animais, uma grande quantidade de servo em abundância, muitos empregados mesmo, ovelhas, né? Ovelhas que com certeza produziam lã, camelo, jumenta que servia para transporte de carga, né? Então, ele era um homem de negócio, ele não tinha essa fazenda toda, que nem a Bíblia diz, né? Tinha muitíssima gente, milhares de pessoas a seu serviço, a seu bel prazer. Lógico que ele era um comerciante, lógico que ele vendia lã, lógico que ele vendia leite, vendia tudo, né? Ele era um comerciante e um homem de negócio e próspero, né? Que cada dia mais ele prosperava. Para ele ser o maior de todo o Oriente, não era qualquer um, e era um bom negociante e era um próspero, né? Ele prosperava em tudo, certo? E também ele tinha sucesso na esfera do campo, né? O principal negócio, né, de Jó, ele não era um nômade. Muitos escritores, né, falam que Jó era nômade, vivia andando igual cigano. Não, ele era uma pessoa que tinha um local, certo? Ele era localizado numa cidade de Uz, ainda dá o nome da cidade. A cidade era real. Jó não era ficção. Jó era real, a cidade dele era real, entendeu? A sua família, tudo existia, era histórico a vida dele, entendeu? E ele possuía, né, uma grande extensão de terra como agricultor. As ovelhas, como as jumentas, alimentavam a produção de laticínio. Então ele era um empresário bem sucedido, né? Bem, mas de repente o ataque do diabo, né, a esfera comercial.
o diabo atingiu o centro comercial de Jó, né? Ele destruiu o que Jó conquistou durante anos, né? Jó era um abençoado por Deus, mas tudo que ele tinha não caiu do céu, né? Ele se mostrou um homem que correu atrás, foi trabalhador, buscou, se esforçou, né? E Deus abençoou ele. As pessoas pensam porque ele era rico e era filho de Deus, né? Servia a Deus, então veio tudo prontinho. Não. Ele se esforçou, ele teve a parte dele, né? Então o diabo, Satanás, ele odeia a prosperidade dos filhos de Deus, né? E ele, com certeza, ele odiava aquilo também. Ele queria que Jó blasfemasse, mas enquanto ele não sabia até o limite que Deus ia permitir, ele foi destruindo tudo que ele pudesse, certo? Então tudo que Jó conquistou com maior sacrifício, com trabalho duro, o diabo atingiu e destruiu, certo? Ele desestabilizou financeiramente o negócio de Jó, ele matando os animais, entendeu? Quer dizer, se ele mata todos os animais, não tinha transporte, né? Não tinha produção de lã, não tinha produção de leite, não tinha produção de nada, nem de carne, nem de nada. Ele destruiu tudo. Então ele queria desestabilizar Jó, porque enquanto Jó não blasfemasse, ele não sabia até o limite que Deus ia permitir, ele foi destruindo tudo que vinha pela frente, até onde foi permitido. Número 4, o ataque do diabo na esfera do campo, né? O inimigo não só atingiu os negócios, a esfera comercial, como também a parte do campo, né? Nem sempre um empreendimento das pessoas, abrir um parênteses aqui, Jó, né, ele quebrou aqui porque o diabo teve liberdade de destruir tudo. Deus permitiu. Toca em tudo que ele tem, só não toca nele. Então o diabo fez isso com permissão de Deus, certo? Mas isso também não quer dizer que todo empreendimento de alguém que quebra, que não prospera, né, é uma ação maligna. Também não quer dizer isso. A Bíblia nunca disse isso, né? Jó quebrou aqui, não foi por mau gerenciamento. Jó quebrou aqui porque foi uma ação de Satanás mesmo. O próprio diabo, com a permissão de Deus, foi lá e destruiu tudo que Jó tinha. Tirou toda a sua prosperidade material, familiar, né? Mas não quer dizer que toda pessoa, todo empresário que quebra, como alguns, né, é uma ação maligna. Porque muitas vezes as pessoas quebram, né, por mau gerenciamento e consequência também, às vezes, da crise do governo, do comércio, do mercado, como aconteceu agora, o problema da pandemia, né? Muita gente quebrou, não foi uma ação maligna. Num sentido, foi porque esse vírus não é de Deus, é do diabo, né? Mas foi uma pandemia que fez com que muitos quebrassem. E muitas vezes é mau gerenciamento, né? Não quer dizer que toda quebra é o diabo. Bem, número 2 aqui. A tragédia de natureza familiar, os filhos. Infelizmente, né, o pior ainda estava para vir, né? Ele perdeu tudo que era material dele, ele perdeu. Toda a vida dele de trabalho foi destruído pelo Satanás. Mas o pior estava para vir, né? Infelizmente, né? Infelizmente o pior ainda estava para vir. Então, num só dia, Jó perdeu 10 filhos. Você imagina, né? As pessoas perderam um filho só, já é terrível. Agora você imagina, num dia só, a pessoa perder 10 filhos. Você tem noção, né, do que é um sofrimento de uma pessoa, de um pai e de uma mãe, numa situação dessa? Um cara rico, feliz da vida, considerado em todo o Oriente, é o maior de todos, de repente vira um morador de rua? De repente tem uma doença que pega ele da cabeça à planta dos pés, fedendo, né? Rasgou a roupa dele e sentou nu na cinza, né? Na cinza, e se coçando com caco de telha. Não é fácil, né? Infelizmente, ele perdeu os seus 10 filhos num dia. Esse foi o pior de todos os sofrimentos. Pelo um lado, vai ver que até isso que ajudou ele a ter aquela doença, né, no corpo.
e ajudou ele, lembrando que o pior lhe tinha acontecido, perdeu os 10 filhos. E a esposa dele, vamos ver aqui, sem tentar, né, suavizar nada aqui, né, sobre a mulher de Jó, sobre o que ela disse, né, amaldiçoa o teu Deus e morre. Cada comentarista traz uma opinião, né? Um acha que não foi isso que ela quis dizer, outros acham que foi isso mesmo que ela disse, outros acham que ela tinha que morrer, que ela não podia falar uma coisa dessa, certo? Na verdade, ela foi uma blasfêmia, né? Ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí cada um fala uma coisa, mas a verdade é que o diabo estava esperando uma blasfêmia, não era dela. O diabo usou ela para fazer Jó blasfemar. Porque ela viu a situação de Jó terrível. Então, o diabo aproveitou, usou para que ela falasse aquele besterol e levasse Jó a blasfemar. Mas só que Jó, ligadinho com Deus, né? Ele falou, ó, ficou uma louca, tu fala. Receberíamos o bem, não poderíamos receber o mal de Deus? Ele quis dizer o quê? É problema, Deus é soberano, ele dá o bem e dá o mal, é com ele mesmo. Isso aí não é problema nosso não, é dele. E o diabo, mais uma vez, ficou envergonhado, porque a Bíblia diz que não pecou Jó com seus lábios. Agora, quanto à questão da mulher ter falado isso, as pessoas às vezes acham que não estou aqui querendo justificar a blasfêmia dela, né? Eu não quero justificar a blasfêmia dela. Mas ela não tinha a mesma fé de Jó. Ela tinha fé naquilo que ela via. Jó, ele estava enquadrado lá em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, a prova das coisas que você espera, ou vice-versa, né? Então, Jó, ele tinha uma fé correta para com Deus. Agora, ela não. A fé da mulher de Jó era baseada naquilo que ela via. Ela perdeu tudo, mas ela sabia que era Deus que dá. Tanto é que ela não falou o nosso Deus, né? Ela não falou, amaldiçoa o nosso Deus e morre. Muito comentarista, ele não presta atenção nesse detalhe. Ela não falou, amaldiçoa o nosso Deus e morre. Ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Certo? Mas tudo bem, Deus vai julgar ela. Certo? Agora, outra coisa. Ela perdeu 10 filhos. Você tem noção de uma mãe perder 10 filhos? Uma mãe enterrar num dia 10 filhos? Como é que fica a cabeça dessa mãe? Né? E sendo a primeira dama, se ele era o mais rico do Oriente, não tinha ninguém igual a ele. Ele podia ser considerado como um rei. E ela era uma primeira dama. E de repente, de primeira dama sem teto, moradora de rua, não tinha nem aonde morar. Os amigos tudo se afastaram dele, tudo dentro de um plano de Deus, né? Todo mundo se afastou dele, ele ficou sozinho lá. Ainda apareceram 3 amigos da onça para criticar ele. E nós vamos ver em lições mais para frente que ninguém poderia sofrer como Jó estava sofrendo se não tivesse um pecado grave. O argumento todo desses 3 amigos em cima de Jó era isso. Você pode estudar direitinho o livro de Jó, que eles estavam dizendo isso. Jó, não tem como. Do jeito que tu está sofrendo, tu cometeu uma coisa muito grave. Tu vai ter que confessar, né? Então, era essa a noção que as pessoas tinham de quem sofria naquela época. Se alguém sofresse é porque ele fez alguma coisa errada. Não é o caso de Jó, porque Deus mesmo testemunhou para o diabo a respeito dele. Então, veja a situação de Jó. Pelo lado, o diabo dizendo que Jó adorava a Deus, porque Deus comprou a adoração dele, dando tudo para ele poder adorar a Deus, né? Jó já foi chamado aí de barganhador, ele barganhava com Deus. Deus abençoava ele e ele adorava a Deus. Então ele servia a Deus por causa das bênçãos. Ele perdeu tudo e continuou adorando a Deus, né? Vem a mulher dele e manda ele amaldiçoar a Deus. E os amigos dizendo que ele cometeu um pecado grave, senão ele não estava sofrendo assim. Então ele sofreu uma pressão psicológica muito grande, né? Mas o fato é que ele permaneceu firme. Isso aí é que é o importante. A Bíblia mesmo diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que Jó, que fez Jó vencer, viste qual foi a paciência de Jó? Então,
Você vê que a gente aprende com Jó, que a gente não sabe por que a gente está sofrendo, o que está acontecendo. Vamos ter paciência e esperar o final, que Deus vai botar tudo no seu devido lugar, certo? Então eu não entro aqui nem para julgar a esposa dele, porque o que ela perdeu na época, ela pode ter, foi registrado na Bíblia, mas ela pode ter sido também uma palavra impensada na hora do desespero. Ela deve ter se arrependido depois do que falou, né? Eu creio assim, né? Não posso garantir. Fato aqui, a Bíblia diz que veio um forte vento e soprou sobre a família de Jó, né? Devastou tudo, né? Matou todo mundo. Então, simbolicamente, com certeza, ainda hoje existe, né? Ventos fortes que têm soprado nas famílias, né? Para destruir. Tu não vê que até hoje o Satanás, o desejo dele é destruir as famílias? Entendeu? Porque ele desestruturando as famílias, ele desestrutura a sociedade. Então, o alvo dele é a família. Ele acabou com a família, essa confusão toda que tem na sociedade aí. Começa onde? Toda essa confusão que existe na sociedade hoje começa dentro de casa, começa na família. Nos relacionamentos de pai e filho e essas coisas que a gente não vai entrar em detalhe aqui para não fugir do escopo da lição. Mas toda a dificuldade, os ventos que o diabo tem assoprado dentro das famílias para destruir elas são reais, ventos espirituais de todas as maneiras, né? Então ele tem feito isso para separar e destruir cada dia mais, certo? Você vê aí a degradação da família, divórcio, droga, separação, assassinato, né? Quantas mulheres não têm morrido aí, quantas crianças têm sido mortas pelos próprios pais para se livrar delas. Mas tudo isso é o quê? É um vento do diabo que vem desestruturando a família, desestruturando a sociedade e trazendo um mal maligno para todos, né? Número 3, a tragédia da natureza física e psicológica. Porque é lógico que Jó, ele sentiu, né, Satanás tocar na sua saúde. A Bíblia é tão clara aqui, né? Aqui, a Bíblia diz aqui, né, que Satanás saiu Deus falou, e disse o Senhor a Satanás, ele que ele está na tua mão, porém poupa a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, até a planta do pé, até ao alto desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, para rapar com ele as feridas, sentou-se no meio da cinza. Entendeu? Então, o diabo feriu ele, não poupou nenhuma parte do corpo, da cabeça ao pé. Botou uma doença ali, um câncer do diabo mesmo. Esse é do Satanás mesmo, né? Para quê? Disso tudo depois de destruir, né? Depois de destruir tudo. Depois de destruir tudo que ele tinha de bom, seus bens, família, aí, certo? Tudo isso fazia parte do plano do diabo, certo? Para fazer Jó fracassar. Mas Jó não desfaleceu, certo? O diabo falhou no seu plano, certo? Porque tudo isso, eu disse no início, tudo isso que o diabo fez foi justamente para fazer Jó blasfemar. E o ódio dele era maior porque o seu plano falhou. Graças a Deus. E todos aqueles que estão na presença de Deus, toda a intenção do diabo contra a tua vida, se você estiver na presença de Deus, com certeza, ele vai falhar. Porque ele não vai conseguir levar você a blasfemar. Porque o diabo não está nem aí com o nosso sofrimento. Ele faz a gente sofrer e tem prazer nisso, mas para levar a gente a murmurar de Deus. Que o maior prazer do diabo ele odeia tanto a Deus por ter expulsado ele do céu, que o maior prazer dele é ver o crente blasfemar, é ver o crente murmurar, é o crente falar contra Deus. O sofrimento que ele impõe na nossa vida é para isso,
Mas se você não blasfemar, não murmurar, você vai levar o plano dele à falência. Entendeu? Então, ele apela para a saúde de Jó, pede permissão a Deus para tocar nela, certo? Uma coisa é certa, gente, o diabo nunca desiste. Ele destruiu a família, destruiu a vida material, ele foi destruindo tudo. Desistiu? Não. Tocou na saúde de Jó. Ele nunca desiste do plano dele destruidor, certo? Você nunca vai ver o diabo desanimar. Ele tem essa virtude maligna, né? Você nunca vai ver o diabo desanimar. Ele vai sempre estar com disposição para atacar o crente, para atacar o ser humano com seus planos malignos. O crente pode desanimar, mas ele não desanima com as suas intenções diabólicas. Certo? Número 2, saúde física aqui. Então, com a permissão de Deus, Deus falou para ele, ó, você só poupa a vida dele. Então, o diabo tem limite. Certo? A Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentado acima do que podemos suportar. Porque fiel é Deus que não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos suportar, porque juntamente com a tentação, com a prova, ele dá o escape, né? Bem, então ele feriu Jó até o pé, daqui embaixo. Não teve jeito, sobrou nada, né? Então essa doença produzida pelo próprio diabo, ela trazia grande sofrimento para Jó, entendeu? Então Jó, ele se sentava nas cinzas e se colocava ou raspava com um caco de telha, certo? Sabe, quando as pessoas estavam com uma doença de morte, em regra, as pessoas saíam da cidade e procuravam uma lixeira, certo? Na lixeira onde tinha cães virando comida, buscando comida, tinha muito inseto, muita mosca, entendeu? Muito urubu, muita coisa, entendeu? Abutres, porque ali só tinha coisa podre. E era esses lugares que as pessoas condenadas à morte por doença procuravam para passar o resto da sua vida, entendeu? O restinho da vida. E eles pegavam as cinzas, jogavam no chão e sentavam em cima e ficavam se limpando com um caco de telha, esperando a hora da morte. E era essa situação que Jó estava. Você vê que situação, né? Então, a desgraça de Jó era completa. Se você olhar pelo lado humano, tu vai dizer, não tem jeito. Mas você viu que teve. Porque depois Deus, nós vamos ver mais para frente, Deus deu tudo em dobro a Jó do que ele tinha perdido. Tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Né? E ele viveu mais 140 anos para envergonhar o diabo. Bem, número 3 aqui, saúde mental. Bem, com certeza, além do sofrimento físico, Jó experimentou também o sofrimento psicológico. Certo? Agora tem um porém, a Bíblia não diz, certo? Eu vou dizer aqui bem claro, que a Bíblia não diz que Jó sofreu problema psicológico. A Bíblia não diz. Nós imaginamos, porque você sabe que uma dor muito forte, ela mexe com o nosso cérebro. Ela muda nosso pensamento. Isso aí é uma doença crônica, daquela de dor constante. Ela traz uma mudança dentro de nós, né? Não deixa de ser uma pressão psicológica. O corpo faz a nossa mente mudar em situações graves como essa, né? Então, inferindo assim, trazendo uma inferição pela sua fala, né? Pelo modo dele falar. Por exemplo, quando ele fala assim, que ele amaldiçoou o seu dia que ele nasceu, né? Dizendo que não teve razão nenhuma para ele nascer, para estar sofrendo daquele jeito, né? Então isso aí já mostra muitas situações que ele passou, que realmente foi uma pressão psicológica muito grande. Quando a própria esposa dele, no ápice do seu sofrimento, ela diz para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, não é uma seta psicológica? Quando seus amigos, né, começaram a dizer para ele, dando a entender que um sofrimento daquele era causado por um pecado muito grave,
Isso aí não é uma pressão psicológica para quem é inocente? Lógico que é, né? Então ele passou por essas situações. Então ele chegou à conclusão que não valia nem a pena celebrar o aniversário dele, porque ele estava se tornando cada dia mais inútil com aquela doença, certo? Então ele estava debaixo de uma pressão psicológica muito forte, certo? E a gente aqui encerra por aqui, né, o nosso estudo, e nessa lição nós vimos o seguinte: conclusão, o drama de Jó, que foi aprovado de uma forma dura no seu trabalho, família, saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Só um homem muito lúcido, com uma fé inabalável, que pode perder toda a sua riqueza num dia, perder os seus filhos, sua família, pegar uma doença maligna da cabeça à planta dos pés e se manter lúcido na presença de Deus, sabendo o que está fazendo, embora debaixo de uma pressão psicológica forte e física, né? Todos os aspectos, somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de uma calamidade dessa natureza, entendeu? O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação e não blasfemou. Qual é a luta que você está passando? Talvez não chega nem aos pés da de Jó, né? Nem. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, pegou uma doença da cabeça à planta dos pés maligna, que causava muito sofrimento nele, mas ele não blasfemou, não reclamou de Deus, não culpou Deus de falta alguma. Infelizmente a gente vê pessoas com o mínimo de sofrimento já culpar a Deus, né? Mas que Deus te abençoe, tá? Que essa lição possa ser um exemplo para nós, tá bom? Deus te abençoe e até a quinta lição, na próxima semana, o lamento de Jó, tá bom? Então que Deus te abençoe, não se esqueça aí de dar o seu toquinho no sininho, não se esqueça de dar o seu like e também se inscreva em nosso canal, tá bom? Nos ajuda aí a continuar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, toque no sininho e que Deus te abençoe, tá bom? Fica na paz.